Olá, seja bem-vinda ao episódio número 2 do O Novo Normal, a websérie sobre insights para um mundo em mudança. Eu sou o Thiago Aires e esse é o episódio 2. Então, lembrando, no episódio 1, a gente falou um pouquinho sobre os impactos das mudanças recentes do mundo no viés de pessoas e clientes. Então, a gente falou de hábitos, de mudanças de comportamento, de tendências de consumo e até de impactos individuais e pessoais na vida das pessoas. Nesse segundo episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre economia e mercado e como que esses impactos tocam diretamente a nossa vida. Vamos lá? Bom, no episódio 2 a gente vai começar com a primeira em conclusão, que vai falar sobre o impacto transversal dessas mudanças e dessas crises e dos tempos duros que estão por vir por aí. Então, eu queria começar ampliando o entendimento de vocês de uma crise para 7. Então, a crise originária, que a gente chama de crise gatilho ou crise estopim, que foi a crise da Covid-19, ela afeta muito mais do que a saúde das pessoas. Esse aqui é um gráfico de um relatório do Google, material muito bom, disponível aí, que mostra como que a partir desse estopim se iniciaram pelo menos 7 grandes movimentos de impactos. 7 grandes movimentos de impacto. Esses movimentos geram crise no sistema de saúde, no sistema logístico mundial, na economia, no comércio, no emocional das pessoas, no sistema educacional e na infraestrutura. Então são 7 crises que são decorrentes de mudanças anteriores. E aí, se você partir do princípio que essas mudanças elas não são leves, não são superficiais, elas vão causar impacto em pilares importantes da nossa sociedade. Esse gráfico aqui, esse ainda é um material do Google, esse gráfico aqui mostra um pouquinho a teoria das forças futuras, que existem 11 forças macro que estão fora do controle, né, de um líder de uma organização, porque normalmente estão fora dela, e que estão mudando. Então, só para a gente entender um pouquinho, essas crises que a gente está vivendo agora vão impactar pelo menos nessas 11 forças, na distribuição de renda, na educação, na infraestrutura, no governo, na geopolítica, na economia, na saúde pública, na demografia, no meio ambiente, na mídia e telecom e em tecnologia. Então, isso amplia um pouco a visão de vocês de que os impactos dessa crise não são só na saúde ou só nos empregos e na economia. É o que a gente chama de impacto estrutural, tá? E por isso devem ser impactos difíceis da gente sobrepor e duradouros, tá? A The Economist chamou a resultante desse impacto, a economia resultante, da economia dos 90%. O que está por trás dessa expressão, né? The 90% Economy? Do ponto de vista de números, pode até não assustar uma regressão de 10% na economia mundial. Essa é uma média, né, que o The Economist chegou, tem projeções diferentes para cada país e para cada lugar do mundo, mas numa média as economias do mundo acabaram de perder 10%. E eu gostei muito, se você entrar no site da The Economist para ler essa matéria, você vai ver que a ilustração que está logo no início da matéria é de um avião sem o pedacinho da cauda. O que ela quer representar com isso? Apesar de numericamente 10% pode não parecer muito expressivo, 10% da economia faz uma falta danada. É um carro sem uma das rodas, é um avião sem um pedaço. Então as nossas economias vão ficar debilitadas e aleijadas durante muito tempo. E isso só do que a gente consegue ver hoje, porque lembrem da ressalva que eu fiz lá no primeiro episódio. A gente está com algumas perspectivas ruins, mas com visibilidade limitada. A gente ainda não sabe todos os impactos combinatórios das mudanças que ainda estão por vir, né? Já sabemos que vários países do mundo estão entrando em recessão, né? Recessão é um conceito binário e contundente, ou você está ou você não está, e todos vão ser impactados, seja mais ou seja menos. Então é isso que a gente fala de impacto transversal, está vindo para todo mundo. E
tempos duros virão. Mesmo aqueles poucos que não foram impactados diretamente, o cenário está se corroendo por causa desse impacto estrutural. Tá? O Fórum Econômico Mundial aponta queda no PIB para todos os países, né? Como falei, às vezes mais, às vezes menos. Estados Unidos, por exemplo, está aí com previsão de 36 milhões de desempregados. O Brasil tem previsões aí, Delfim Neto deu algumas previsões dele de, imagina uma queda no PIB de 7%, então 7% de PIB negativo, né, recessão braba e uma Selic no patamar de 1%, tá? Essas são as previsões dele. Podemos esperar aumento da inadimplência, aumento do endividamento, aumento da insegurança pública, né? Menos caixa disponível, menos liquidez, menor acesso a crédito. Então, mesmo com todos os estímulos colocados pelos governos na economia, a gente vai ver um cenário difícil, né? Menor poder de barganha para negociar com fornecedores, a cadeia logística ainda muito prejudicada e muito quebrada, o que faz com que alguns itens vão custar mais caro, afastamentos por conta de saúde, falecimentos, queda de receita, muita mortalidade das empresas, dos pequenos negócios. E aí, se você pega isso no Brasil, onde grande parte da força da economia, da roda da economia, é consumo das famílias e pequenas empresas, isso vai doer muito, tá? Porque assim como eu falei que a gente está, né, no episódio anterior, de que camadas mais pobres da população vão sofrer mais, né, de maneira desigual, nos negócios também. As empresas mais parrudas, com mais caixa, tendem a atravessar melhor e sair melhor do que empresas menores, que não têm muita margem para respirar e para sobreviver. Então, boa parte da nossa economia, né, vai sofrer muito mais, né? Milhares já fecharam, tem números aí que apontam um pouco acima de 620 mil negócios que já fecharam as portas, e vários ainda vão fechar. Então, pense não somente nesses empresários, nesses empreendedores, mas também em todos os colaboradores deles, nas famílias deles e em todo o ecossistema que está ao redor. Então, o que está acontecendo é uma desaceleração da economia, a roda começa a parar de girar, né? Então, você tem indicadores como o índice de confiança do empresariado caindo, né? Você certamente vai ter momentos de consolidação, porque quem está bem vai acabar comprando concorrentes, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que está comprando um concorrente nesse momento, né? Então, esse é um pouco do cenário que a gente pode esperar aí nessa economia dos 90%, né? Muita gente fechando as portas. Ela é uma economia, o Jerome Powell lá do Fed, né? Do Federal Bank norte-americano, desenhou essa crise, ele explicou que essa 9% economy, ela tem 3 características, né? Ela é mais desigual, justamente pelo que a gente falou, dela atingir de maneira desproporcional mais pobres e mais ricos, né? Tem um estudo de Oxford que mostra que um norte-americano que ganha menos de 20 mil dólares por ano tem 2 vezes mais chance, né, de passar dificuldades financeiras, de perder o emprego, do que quem ganha no patamar de 60 a 80 mil dólares ano. Então ela é desigual, ela é frágil, porque no momento as empresas têm uma impossibilidade de planejar para o futuro, porque a gente não sabe se vai vir uma segunda onda, uma terceira onda, mais lockdown, recontaminações, mutação do vírus. São várias as possibilidades que ainda estão na mesa. Isso impede o empresário de planejar a longo prazo. Se ele não consegue enxergar a longo prazo, ele não vai desembolsar nada de investimento, né? Então, isso é mais um motivo de, mesmo quem tem caixa, quem tem dinheiro, deixa de investir. E isso é mais um motivo que desacelera a economia. Então ela fica frágil e ela também vai ser menos inovadora, porque a gente vai passar momentos duros da economia nos próximos anos, onde o dinheiro vai ser voltado para o essencial da empresa, para fazer ela funcionar. Vão ser pouquíssimos os negócios que vão ter fôlego para continuar investindo em inovação e em melhoria, tá? Esse aqui é um gráfico do crescimento real do PIB norte-americano, né, por trimestre. E se você olhar aqui Q1 2020, né, o primeiro trimestre, a gente já tem uma queda aí de quase 5%, né, em contraste a uma economia que vinha saudável aí nos últimos trimestres, né, com ganhos aí na casa do 2% e às vezes até um pouquinho mais, 3%, quase batendo 4%.
isso mostra que o problema que a gente vive ele não é localizado só no Brasil, mas dadas as nossas características aqui, deve doer mais. Trazendo para cá, a gente já tem mais de 1 milhão de pedidos de seguro-desemprego em maio, né? E lembre-se que aqui a gente está falando só de gente que está pendurada na economia formal, esquecendo toda aquela enorme massa de trabalhadores que não entram nessa rede de proteção social, porque são trabalhadores informais e não entram com pedido de seguro-desemprego, né? Então, no acumulado de janeiro a maio, já estão contabilizados aí mais de 3 milhões e 200 mil pedidos de seguro-desemprego. E aí a gente tem aí uma incerteza sobre sobre a retomada do consumo, né? Esse aqui é um dos materiais lá da McKinsey, né, e fala a curva epidemiológica típica. Então você tem os momentos de fechamento da economia, o momento de reabertura parcial e depois o novo normal, que é o que a gente espera depois da vacina. Nesse momento, a gente ainda está aqui, né, saindo do fechamento e indo uma reabertura parcial. O problema é que o Brasil está fazendo isso um pouco antes da hora, né? Diferente de outros países. O recomendado é você começar a fazer a abertura quando os números já estejam em queda, os nossos números ainda estão mirando para cima. Se é a melhor decisão ou se é ruim, eu não estou entrando no mérito. O que eu estou comentando é fazendo uma análise fria de fatos de que a gente está entrando na fase de reabertura parcial ainda com a escalada da contaminação e dos óbitos. O resultado disso, ninguém tem como medir nesse momento, né? E aí a gente tem movimentos super representativos, né? Que demonstram o quanto que a nossa economia está entrando num momento frágil. A Uber, né, que é um ícone aí de crescimento nos últimos anos, mandou embora aí há poucas semanas atrás, eu comentei isso no podcast num dos podcasts de maio, que mandou embora 3.500 funcionários e uma das grandes críticas foi o formato que isso foi feito, né? E eles comentam que a maneira como uma companhia faz cortes diz muito sobre ela. Independente não vamos entrar no mérito aí do formato, certamente teria algo para explorar, mas fato é que a demanda caiu mais de 50%, né, pelo serviço deles, então estão fechando os escritórios, então perceba o impacto, o efeito cascata disso, de novo, nos colaboradores, nas famílias e no consumo das famílias, então isso começa a desacelerar a economia, tá? Artigo que eu super recomendo do Paul Schwartz na Harvard Business Review, como entender o choque do coronavírus na economia. Então, é uma visão um pouco mais ampla do que somente perda de empregos e fechar de portas de empresa. Ele explica um pouquinho esse efeito cascata entre atores do ecossistema da economia. Próxima em conclusão número 10. Há riscos e oportunidades, de Dell ao low touch. Tá? Ou seja, aqui a gente já começa a olhar que da mesma maneira que há riscos e há fatores negativos, há muitas oportunidades também, e eu queria explorá-las. Aqui em conclusão, a gente fez menção ao Dell e ao low touch, acho que todo mundo conhece a história do Michael Dell, que lá na década de 80 começou movimentos de cortar os intermediários e passou a entregar os computadores da fábrica direto na casa do consumidor final, cortando o que a gente chama o middleman, né? Os revendedores, os distribuidores, né? Esse movimento hoje ele volta a ser interessante para vários negócios, né? Onde você corta camadas do meio da cadeia de distribuição, visando salvaguardar as margens, né? Então você consegue ter uma margem melhor para o vendedor e ainda eventualmente compartilhar um pouco dessa margem com o cliente, oferecendo o seu produto a um preço mais competitivo. E o low touch, que eu fiz menção aqui, eu já explico daqui a pouco. Então vamos falar dos riscos primeiro. Bom, aqui são alguns cenários do impacto econômico da Covid-19. Aqui, se vocês olharem, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas é só para vocês terem noção que as curvas de recuperação de PIB podem ter formatos diferentes. E aí você tem tanto o formato em V, que é, vamos dizer, um dos mais desejados, que é quando você tem uma queda rápida e uma recuperação rápida da economia, até formatos mais temerários, onde a economia fica andando de lado durante um bom tempo até se recuperar, ou seja, a gente fica em período de recessão e de crise durante um bom tempo, e economias que de repente super fragilizadas até têm dificuldade de se recuperar.
né? Uma economia é como um organismo vivo. Se ele está debilitado demais, ele não se recupera sozinho, né? Precisa de forças para se recuperar. Então você pega economias que já estejam debilitadas ou países que têm dificuldades estruturais, como é o caso do Brasil, pode ser que a gente patine em cenários parecidos com esse aqui, né? A isso aqui a gente chama um pouquinho da geometria do impacto, tá? É a maneira que a gente tem de estudar o quão rápido um país entra na recessão e o quão rápido ele consegue sair, traçar cenários. Mas também há muitas oportunidades. Eu queria começar a trazer aqui o copo meio cheio. Aqui eu queria falar um pouquinho de retomar um papo que a gente teve no episódio anterior para linkar com a economia. No episódio anterior, quando a gente estava falando de mudanças de comportamento e algumas mudanças irreversíveis, a gente teve uma série de pessoas se adaptando pela primeira vez a novos mecanismos de consumo. Por exemplo, compra por aplicativo. Então, boa parte da movimentação desses novos clientes, né, clientes que eram offline e agora passaram a ser online, são pessoas da tua família, a tua mãe pedindo no iFood, né? E isso possivelmente depois da pandemia vai reduzir, mas não dá para dizer que vai desaparecer, que vai voltar exatamente ao que era antes. E aí se você chegar e começar a mirar aos clientes que fizeram a sua primeira compra online, vocês vão ver aqui que início, quase segunda quinzena de março, indo para o meio de março, esse número começou a disparar. Ele sai de um patamar estável aqui entre 15% e 20%, com algumas variações, e ele começa a disparar. Então, batendo 45% de consumidores que realizaram a primeira compra online. Perceba, uma vez que esse cliente aprende a fazer uma jornada online, ele não desaprende, ele não desvê mais, né? Então essa é uma daquelas mudanças que eu comentei. E isso tem um impacto grande na economia, né? A gente está digitalizando a economia. Tem um indicador que eu fiquei assustadíssimo e compartilho com vocês, que o e-commerce, o percentual das vendas por e-commerce dentro do varejo total brasileiro é de 7%. O que isso significa? Que tem um oceano azul inteiro pela frente. Ah, Aires, é porque o Brasil é atrasado. Beleza, vai nos Estados Unidos, é 15%. Na China, acho que é 12 a 17%, dependendo da região e da metodologia de contagem. Mas percebe que e-commerce ainda tem um espaço imenso para crescer, né? E tem uma série de oportunidades aí para a gente explorar. Então, meu ponto é que se, por um lado, a gente está vivendo um momento muito triste no mundo e devemos chorar, sim, por um monte de coisa triste, por outro lado, tem literalmente unicórnios crescendo nesse momento, né? 2 das 10 compras nos últimos meses são de novos clientes, né? Então, como eu comentei, isso é desde a tua mãe pedindo iFood até gente que até tinha intimidade com o online, mas não precisava comprar um tênis pelo aplicativo porque ia na loja e pegava, né? E agora isso aí mudou. Então esses hábitos ficam, eles contaminam os amigos, porque no fundo esses novos hábitos são novas soluções para essas pessoas, para problemas que elas já tinham, né? Mas elas resolviam de outro jeito. Então, como eu comentei, o e-commerce teve um boom, tá? Na Exame retrasada fala desse boom do e-commerce, um aumento de 42% no faturamento, né? E, cara, isso tem uma porrada de outras oportunidades. Na área de mobilidade, por exemplo, quem já me ouviu falar, eu acho que no último podcast eu comentei sobre isso, né? Sobre como já há muitos anos eu abri mão de carro comum, né? Eu tenho um veículo de hobby, mas abri mão de ter um carro porque o ROI não fechava a conta. O retorno que eu tenho de um veículo versus o preço que eu pago, mais a desvalorização, mais todo o custo total de propriedade, já há muito tempo essa conta não fecha. E eu falo isso em palestra, em aula de MBA há anos. E todo mundo torcia o nariz, achava um absurdo. Agora, de repente, ficou claro que muitos de nós não precisam... Veja, não é que você não precise do carro, você não precisa do carro como propriedade pessoal individual. Talvez o carro como serviço e como bem compartilhado, ele passa a fazer muito mais sentido nesse momento. E aí isso gera uma série de oportunidades para empreender na área da mobilidade, né? Vamos falar ainda do varejo. O Facebook acabou de lançar a plataforma Facebook Shops, que permite que basicamente qualquer varejista de qualquer porte ou segmento consiga
interagir e vender e se conectar direto com o seu cliente, né, independente do orçamento que ele tem acesso. Então, essa digitalização, esse movimento à la Michael Dell de cortar o intermediário, né, são oportunidades que estão aí na mesa. Então, eu, por exemplo, eu tenho clientes que estão muito mal das pernas, sabe? Eu tenho um cliente que tem uma folha de 950 mil para pagar e está com a receita de 36 no mês. Situação super complicada. E eu tenho outros clientes que estão comprando concorrentes. Então, o meu ponto é que, num momento como esse, vários ativos ficam mais baratos. O mercado vira comprador, porque muita coisa barateia, tem muita oportunidade, né? Inclusive, lá no episódio 3, próximo episódio, a gente vai falar das oportunidades no mercado de ações e até no investimento em startups, tá? Mas só para a gente não se perder, várias oportunidades. Alguns setores ainda vão continuar congelados, tá? Então vamos falar o varejo offline, turismo, mas o que é bacana nesses setores? A demanda por eles está represada. No varejo um pouco menos, porque a pessoa pode resolver o problema dela pelo online, mas no turismo, por exemplo, tem um fenômeno psicológico que é chamado de revenge shopping, que é quase como se fosse o consumo da vingança, que é quando por algum motivo você ficou privado de realizar o consumo de um determinado bem, produto ou serviço durante um tempo, quando você tem acesso de novo, a tendência é você fazer mais. Então tudo indica que turismo vai ter muita gente retomando com força, né? Turismo e entretenimento, justamente porque a gente ficou privado disso durante bastante tempo. E aí, gente, na área de produtos, né? Produtos de saúde, agora que muita gente voltou a dar atenção para a saúde, tanto física quanto mental, jogos e brinquedos, acessórios de infraestrutura para escritório doméstico, né, para home office, dispararam aí durante a crise e devem ser mantidos, né, já que o home office vai permanecer, pelo menos como no médio prazo, como uma tendência. Itens de autocuidado, de self-care, de beleza, que mais? As dark kitchens, já comentei no podcast há uns 2 meses atrás, como que o fenômeno das dark kitchens estava se proliferando. O que são dark kitchens? São cozinhas as quais não estão ligadas a uma loja, a um restaurante específico que você consegue ir lá e sentar e comer. São cozinhas quase que industriais e comerciais que dali despacham direto para a casa do cliente. Então são cozinhas focadas somente em delivery, somente em entrega. Agora a gente está vivendo a segunda onda de maturação desse mercado, onde tem uma série de empreendimentos para as dark kitchens. Ou seja, não estamos falando só do surgimento das dark kitchens, mas gente oferecendo infraestrutura compartilhada para as dark kitchens. Então, vocês devem lembrar uns 2, 3 anos atrás, a febre do food truck e a febre daqueles pátios de comida compartilhada, né? Agora a gente está vendo a mesma coisa nas dark kitchens. Prédios inteiros reformados com espaço para cozinha, com infraestrutura de gás, segurança, atendimento à vigilância sanitária, para sublocar para operações de dark kitchen. Então isso é uma oportunidade grande aí também, né? Serviços de administração online, então serviços administrativos, eu uso secretária remota já há alguns anos. Esse é um serviço que deve bombar cada vez mais, né? Serviços administrativos online. Outra oportunidade, o pessoal do varejo, muita gente fazendo shop streaming. O que é shop streaming? É uma experiência de compra do teu cliente a partir da casa dele. Você coloca uma câmera na tua loja, no teu estabelecimento e começa a fazer a jornada de compra ao vivo com o teu cliente, sendo que ele pode estar lá do lado dele só com o celular na mão ou com o computador ou até com um dispositivo de realidade virtual. E aí você consegue oferecer uma jornada de compra interessante, sexy, atraente, sem que ele precise sair de casa. Tá? Então assim, as oportunidades são incríveis. Redes sociais, que era algo que já estava bombando, agora acabaram de receber um fluxo imenso de pessoas que que descobriu mais as redes sociais. Então a tendência é que se você está nas redes mais fortes, que você seja visto, que você seja lembrado, e você pode explorar isso para vender mais, né? Pega aí TikTok, por exemplo, que é uma rede que está em franca ascensão. Grande vantagem do TikTok é que, igual o Instagram uns anos atrás, quando uma rede está em crescimento, o algoritmo dela entrega muito conteúdo orgânico, ou seja, sem que você tenha que pagar para mostrar o seu conteúdo para alguém.
Isso gera mais alcance na tua mensagem, nos teus anúncios, nas tuas postagens. Então, o momento agora, se a tua loja não está lá, recomendo que vocês se aproximem. Oportunidades na área de saúde mental e até de psicologia remota. Eu comentei no episódio anterior o quanto que essa pandemia mexeu com o nosso emocional, de todos nós, tá? E o quanto que as pessoas finalmente estão começando a dar atenção para isso, finalmente se dando conta que saúde mental também é saúde. Então agora, né, com a flexibilização dos conselhos de medicina e psicologia para o teleatendimento, a tendência é que a gente tenha muita oportunidade na área de psicologia remota, atividades contemplativas, né? No ano passado eu estive visitando a maior startup do mundo nessa área de contemplação e meditação, que é a Headspace, lá no Vale do Silício, e eles têm um modelo de negócio muito bacana, muito bem montado, todo baseado em saúde mental, né? Como eu comentei com vocês, a OMS já apontou, males do século são os males da mente, então não tem por que a gente não olhar as oportunidades ligadas a isso aí. Beleza? Vamos para a próxima em conclusão. Em conclusão, número 14, a nova economia chegou, ela é digital e projetizada. Então, a gente já tinha um pedaço da economia que a gente chamava de nova economia, né? Mas agora, de fato, essa mudança veio com muito mais volume, porque agora ela atingiu todo mundo. E essa nova economia ela tem duas características: digital e projetizada. Digital para quem não era digital, né? Então no mínimo híbrida, e projetizada. O que significa? Organizações públicas e privadas estão se transformando. Pensa que uma organização ela é um produto do meio, ela responde ao contexto ao que ela está inserida. Então se esse contexto está sofrendo mudanças muito rápidas e muito profundas, a empresa e a organização, seja ela governo ou privada, tem que se adaptar também. Isso faz com que todas as iniciativas dela tenham que ser planejadas em formato de projeto, né? Isso significa que a gente está vivendo cada vez mais uma economia onde a operação, a estabilidade, a repetibilidade ou morreu ou foi robotizada. E o foco das empresas vai ser cada vez mais nas iniciativas de mudança, nos projetos. E isso é a base um pouquinho do que a gente chama de economia projetizada. A digitalização, ela saiu de diferencial, até alguns anos atrás era um diferencial a sua empresa ter um canal digital, ou vender omnichannel, ou ter um e-commerce, alguma coisa assim, ou captar clientes nos meios digitais. E agora isso passou a ser onipresente, né, em tudo que é tipo de organização. Então, para quem acha que esse movimento de digitalização só acontece para empresas privadas, a gente tem um movimento chamado GovTech, né, que é de adoção de tecnologia e inovação por parte de governos, que inclusive aqui no Brasil está em franca aceleração. Então a gente tem aí um número de 2.000 serviços, né, atingidos e disponibilizados para o cidadão, como meta do governo para digitalizar o seu relacionamento na prestação de serviço para o cidadão. Então essa economia digital e projetizada, ela é inegável, né? Pensa na iniciativa privada, você tem lá a sua loja, o seu produto, o seu serviço, tem uma oportunidade aí que eu fiquei de comentar com vocês, que é da economia low touch. O que é economia low touch? É uma expressão que faz referência a toda aquela transação que não necessita encontro físico entre as partes. Ou seja, você consegue fazer a prestação, a entrega de valor, seja através de produto ou serviço, sem necessariamente ter que ter uma interação presencial com o seu cliente. Tá? Então tem N negócios onde isso pode ser aplicado e é mais uma das oportunidades que a gente está mencionando aí. Tá? Então, falando de digitalização e de projetização da economia, a gente percebe essas tendências, né? E se você não é digital, hoje você não existe, né? Se você não está minimamente, o seu negócio não está com um pé no mercado digital, a tendência é que você vai ficando cada vez mais para trás. Beleza? E para fechar, a quarta em conclusão desse episódio é: o sucesso é em rede, melhorando o capitalismo. Queridos, eu vou passar longe de qualquer discussão de juízo de valor, de qual que é o melhor sistema. Bom, tudo indica, na minha humilde e reles opinião, que até hoje a gente não achou um sistema que funcione
melhor que o sistema vigente em boa parte do mundo, que é o que a gente denomina de capitalismo. Tem diferentes entendimentos e interpretações e implantações de capitalismo, mas, por outro lado, a gente também vai ter que reconhecer que ele é um sistema cheio de falhas, né? Com amplo espaço para desigualdade e que não está funcionando para todo mundo. Esse momento essa pausa que o mundo deu, essa suspensão que o mundo deu, é uma oportunidade perfeita para se questionar os nossos sistemas econômicos, tá? Essa aqui foi uma capa assim de causar furor no mercado financeiro mundial, primeiro pelas próprias palavras, né? Tempo de resetar o capitalismo, né? E segundo, porque olha de quem veio, do Financial Times. Uma coisa é ser um jornaleco de esquina, mas o Financial Times fazendo uma crítica séria, profunda e contundente a esse sistema que é cheio de buracos, é cheio de falhas. Nesse momento tem uma discussão muito bacana acontecendo. Quem já acompanha o podcast, por exemplo, já me ouviu falar algumas vezes das discussões de capitalismo consciente, né? O próprio Fórum Econômico Mundial já vem conduzindo discussões nesse momento, mas agora essa discussão ganhou muito mais força. Por quê? Porque existe uma janela de oportunidade. Nesse momento onde parte das economias do mundo literalmente pararam, né, é um momento ideal da gente questionar os nossos combinados, né, sobre práticas sociais, práticas ambientais, propósito, capitalismo consciente, dinheiro não especulativo, acesso à saúde e educação, renda universal, empregos dignos, né? São discussões que nesse momento podem se dar espaço justamente porque as economias pararam. Seria muito difícil conseguir frear uma economia para rediscutir esses combinados se as coisas vão indo bem, né? Então, nesse momento onde a gente foi forçado a parar a economia mundial, faz-se uma janela incrível para discutir esse e outros combinados, não só combinados sociais, mas como ambientais também. Então tem, por exemplo, vocês devem ter me ouvido falar no podcast, eu queria trazer aqui a discussão da Donut Economy. Donut Economy é a economia do donut mesmo. Donut é aquela rosquinha, né? É um modelo proposto por uma pesquisadora inglesa e está sendo adotado por Amsterdã, por parte da Holanda e por algumas cidades norte-americanas, que é um modelo de desenvolvimento sustentável que, ao mesmo tempo, na parte de dentro da rosquinha, oferece cobertura justa e social para a maior parte possível da população e na parte de fora da rosquinha, sem fazer com que isso consuma mais recursos do meio onde aquela sociedade está inserida. Então, é um recombinado de um capitalismo mais consciente, uma recuperação mais sustentável, tá? E aí indo para a linha, isso no nível macro, né? Falando filosoficamente e falando de discussões que governos e grandes players estão tendo. Agora, se você trouxer isso para o micro, o que para a sua empresa isso pode significar? Pode significar que sucesso é em rede, então é hora de reforçar parcerias, joint ventures, competição. Alguns alunos meus de economia devem lembrar da gente discutir esse conceito de competição, onde o meu concorrente, até certo ponto, ele é meu parceiro, porque ele faz parte do mesmo mercado que eu, então se esse mercado crescer, todo mundo ganha, e nós podemos compartilhar risco, fornecedor, custo, lobby e mais um monte de outras coisas, tá? Também vale dizer que nesse momento tem várias empresas sendo estimuladas a mudar o seu propósito de forma positiva, melhorando, por exemplo, práticas ambientais e sociais. Quem afirma isso é a professora de Harvard, a Rebecca Henderson, autora do livro Reimaginando o Capitalismo em um Mundo em Chamas. Ela explica que as empresas precisam lidar com questões como desigualdade, mudanças climáticas e que essa crise abre uma janela de oportunidade para se rediscutir algumas coisas que em tempo de vacas gordas e de economia aquecida a gente não conseguiria. Tá? Então, esse é um momento único para a gente rediscutir isso e é com essa pérola que a gente finaliza
a última em conclusão do episódio número 2 de Economias e Mercados, dando essa visão geral aí de impacto, né, da crise na nossa economia, nos mercados, esse grande chacoalhão do tabuleiro, né, que reequilibra as forças. Né? Lembre-se, o seu mercado é como se ele fosse um terreno que acabou de sofrer um grande terremoto e está tudo suspenso, está tudo no ar. Quem se espertar e se encaixar primeiro e achar o seu novo lugar, tende a pegar mais oportunidades. Tem uma série de oportunidades que estão aí ao alcance de vocês. Né? Tem capital barato, né? Estamos com a Selic no patamar de 3%, tem programas de estímulo, né, sendo divulgados aí e sendo despejados dinheiro público. Nós temos uma baixa de juros sinalizada para continuar, o Copom deve continuar baixando os juros, o que faz com que aquele capital rentista, aquele capital especulativo que fica só ganhando dinheiro em operação financeira, deixe de ser interessante, porque com juro mais baixo esse capital vai render menos, o que significa que esse capital vai ter que correr para outras opções de capital produtivo, de botar dinheiro na economia real, de correr risco, de fazer venture capital, né? Enfim, botar dinheiro em renda variável, investimentos que são melhores para a economia do que dinheiro especulativo. Então, de novo, com todo respeito e tristeza que a gente tem desse momento duro que a gente está passando na nossa história, desse capítulo triste, vamos olhar as oportunidades reais que estão na mesa. Tem uma série de empresas já se movimentando e de pessoas também. Então essas oportunidades valem para o seu negócio e para a sua carreira. Essa foi uma geral aí do episódio número 2, Economia e Mercados, e eu aguardo vocês no próximo episódio, episódio número 3, onde a gente vai falar de empresas e negócios, o que está mudando no jogo da gestão e na dança das empresas. Tá joia? Aguardo vocês no próximo episódio. Um abraço e até lá!